E esse grupo Jesus envia com orientações bem precisas que revelam a ação missionária da igreja de todos os tempos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quer dizer, esse mundo que nos desafia. Ovelhas que renunciam aos bens terrenos para anunciar a paz, para curar as enfermidades, para semear o reino de Deus. Essa é a missão de todos os tempos. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos, as devotas de Santo Antônio. Quero desejar para você uma abençoada, uma feliz segunda-feira. Iniciamos uma nova semana, as reflexões da terceira semana do Tempo Comum. Hoje é 26 de janeiro. Vamos rezar hoje, refletir hoje com o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 até 9. Evangelho próprio porque celebramos hoje na igreja o São Timóteo e São Tito, da igreja primitiva. E o Evangelho nos narra o seguinte: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Veja, caros irmãos e irmãs, nessa segunda-feira celebramos, como já falei, os santos Timóteo e Tito, da igreja primitiva. E o Evangelho mostra que depois de escolher os 12 apóstolos, de conviver com eles, Jesus escolhe outros discípulos para irem na sua frente e prepararem o anúncio do reino. Claro que aqui 72 é o número das nações da terra elencadas, vale a pena referir isso, lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, que quer ter um significado de quê? Todos os povos. E esse grupo Jesus envia com orientações bem precisas que revelam a ação missionária da igreja de todos os tempos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quer dizer, esse mundo que nos desafia. Ovelhas que renunciam aos bens terrenos para anunciar a paz, para curar as enfermidades, para semear o reino de Deus. Essa é a missão de todos os tempos. Hoje somos nós que devemos fazer isso. Ao mesmo tempo, celebramos, então, Timóteo e Tito. Ora, essa celebração de hoje, então, ela nos leva, antes de tudo, para a gente também olhar para o coração da igreja. Aquela igreja nascente, a igreja primitiva. E, antes de tudo, o Timóteo e o Tito nos mostram que a igreja, ela não nasce pronta, ela cresce acompanhada. O Paulo, ele não apenas pregou o evangelho. Paulo, ele formou pessoas. Ele caminhou junto, corrigiu, animou, confiou responsabilidades. Assim, a fé, ela passou de coração em coração, como fogo que não se apaga. Então, o cristianismo, ele não avançou por força, mas por atração, pelo testemunho. E é nesse contexto, então, que se coloca Timóteo e Tito.
O Timóteo, ele revela a beleza da fragilidade acolhida por Deus. Conta-nos a história de Timóteo, que ele era um jovem, tímido, muitas vezes inseguro. Ele não parecia aquele perfil ideal para liderar comunidades difíceis. Mas, no entanto, a gente sabe disso, Deus não escolheu os mais fortes segundo o mundo. Ele fortalece aqueles que se deixam conduzir. Timóteo, ele aprende que a autoridade cristã não nasce da imposição, mas da coerência de vida, da fidelidade à palavra, da coragem de permanecer. Tito, que celebramos também hoje junto com Timóteo, ele aparece como uma pessoa, um homem mais prático, firme, que tem aqueles, diríamos assim, os pés no chão. Ele organiza, ele corrige os excessos, ele coloca ordem sem perder a caridade, que é fundamental isso. Então, dessa forma, a igreja aprende que o amor ele não dispensa estrutura e que a liberdade do evangelho não vive sem responsabilidade. O Tito ele ensina que fé madura sabe unir verdade e misericórdia, sem cair nem na dureza, nem na omissão. E a vida, então, desses santos, eu penso, assim, que traz questionamentos para nós. Primeiro, a gente se perguntar à luz de Timóteo e Tito, quantas vezes nós queremos falar de Deus sem antes cuidar das pessoas que Ele nos confiou? O Timóteo e o Tito nos mostram que a santidade ela cresce no cotidiano, na paciência, na constância, naquele serviço muitas vezes escondido que não aparece. E por fim, a mensagem deles toca diretamente a nossa vida hoje. Deus ele continua chamando pessoas, homens, mulheres, comuns, do dia a dia, simples, para sustentar a fé nesses tempos difíceis. Ele procura corações disponíveis, não perfeitos. Isso é fundamental. Pensamos nesse dia que Santo Antônio nos ajude, nos ilumine, nos dê força e que possamos então seguir também o testemunho, o estilo de vida de Timóteo e Tito que hoje celebramos. Paz e bem, até amanhã.